E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande, o quê? Espada. O cavalo branco representa o princípio das dores, o anticristo, que vai trazer uma falsa paz ao mundo. O cavalo vermelho representa a guerra. O cavalo vermelho representa o espírito de guerra, tirando a paz do mundo. Nação contra nação, reino contra reino, um contra o outro, né? E representa milhares e milhares de mortos. Não é à toa que os países de primeiro mundo já estão se preparando. Segundo o último estudo, os Estados Unidos gastou 3 trilhões de armas, de dólares, 3 trilhões de dólares em armas militares, né? Não é novidade para ninguém que a Rússia e tantos outros estão, além de se fortificando, principalmente a China, que teve uma ascensão violenta a nível de guerra, né? A nível de armamento, e sem contar as bombas nucleares que podem serem soltas e destruir. As bombas nucleares que destruíram o Japão, Hiroshima e Nagasaki, né? Até hoje pessoas estão com sequelas de doenças da radiação da bomba. Enfim, a gente vê que, apesar de não ter tido guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, ainda estão naquele conversando, né? Mas a gente sabe que uma hora ou menos hora os países já estão prontos para estourar uma guerra. Acredito eu que essa guerra será quando o cavalo vermelho, quando o Senhor Jesus desatar os selos. A igreja obviamente já não estará mais nessa terra. O arrebatamento já terá se cumprido, né? Os que dormiram, os que foram arrebatados no Senhor Jesus, os que creram. Fundamental para a tua salvação é crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, né? Porque sem essa crença tu já está condenado ou condenada. Por isso que a Bíblia fala: crede no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, a fé em acreditar nesse Deus, nesse Jesus que nós servimos, é o que leva-nos aos céus. Enfim, a igreja já vai ter sido tirada. O Senhor vai, quando desatar os 7 selos, o arrebatamento já se cumpriu, né? E no segundo selo, dar-se-á início às guerras, que é o cavalo vermelho. O espírito de guerra, aí vai estourar a guerra para tudo quanto é lado. Muita, não é pouco, como jamais foi visto. Muitas mortes acontecerão. Muitas pessoas vão morrer. Não serão poucas, né? Após o cavalo vermelho, depois será solto o cavalo preto. No terceiro selo, o cavalo preto representa a fome. Haverá muita fome na terra, como jamais houve. A fome será tão grande que até os animais atacarão. Tudo bem que já há animais carnívoros que ataquem, mas será de uma maneira muito mais demasiada nesse tempo. No tempo da fome,
né? O espírito do mal vai prender a comida. Muita gente vai padecer. É o terceiro selo, é o cavalo preto. Ele carrega, esse cavaleiro, em suas mãos uma balança. A cor preta em Israel significa fome. A balança significa pesando o que tem e o que não tem. A justiça, né? Que não haverá naquele tempo. Muitos padecerão, assim como já padece a Venezuela e tantos outros aí que a mídia não mostra, né? Países da África, alguns locais do norte e nordeste do Brasil, que a mídia não mostra. Está em ascensão a Venezuela, né? Mas ainda nesse tempo de hoje, tu que joga aquela comida ainda boa no lixo, né? Tu que não valoriza, tu que reclama de comer ovo, ou só ovo, saiba que tem gente que nem ovo tem. Entende, filho? E quando o terceiro cavaleiro preto com a balança, for solto, a fome se estenderá na terra, será algo absurdo, né? É o que João viu na visão do Apocalipse. João viu, enxergou, entende? E em quarto é o cavaleiro amarelo. O cavaleiro amarelo é o que carrega a morte. Quando o quarto selo for desatado, a morte, as pragas, as doenças, 1/4 da terra, é milhões e milhões, 1/4 da terra morrerá. A morte vai estar solta. Muitos morrerão e irão direto para o Hades, né? Poucos serão os que vão adquirir a salvação nessa época, porque já é difícil agora ser salvo, né, filho? Imagina nessa época. Ainda com todos esses acontecimentos, as pessoas vão se revoltar contra Deus. Ainda com todos esses acontecimentos, vão buscar explicações para justificar esses acontecimentos. Não acreditarão ainda assim na Bíblia Sagrada. Lamentável, mas é o que vai acontecer na dispensação do cavaleiro amarelo, que o Apocalipse relata, né? A gente observa a fé das pessoas hoje. Eu gosto muito, a rede social tem os seus lados bons, seus lados ruins, como qualquer coisa, né? Tudo que na vida você não saber lidar vai te prejudicar, não vai somar. Não só a rede social, como qualquer outra coisa na vida. Mas o que eu gosto na rede social é que as pessoas se revelam. A gente vê nitidamente, né? As pessoas se revelando, coisa que a gente não via antes assistindo televisão, na rádio ou no rádio, né? A gente não tinha todo esse acesso. Hoje a gente posta um vídeo, uma pregação, um milagre, alguma coisa. As pessoas dão diversas opiniões. Uns creem, outros não creem, outros é Deus, outros é Satanás, outros é... Enfim, a gente vê a opinião alheia, né? As pessoas são sinceras nas suas opiniões. E me faz lembrar de Jesus. Quando Jesus pregava, ele voltou para a terra natal dele, que era Nazaré. E diz a Bíblia que profeta na sua pátria não tem honra, não adianta, né? Não adianta você querer ter honra dentro de casa, que tu não vai ter. É a cidade que Jesus cresceu, que Jesus brincou com
seus amigos. Nazaré, a cidade que o seu pai José trabalhava, que tantas vezes ele ajudava José na carpintaria, o irmão José. Então, essa cidade, Nazaré, era praticamente a cidade natal de Jesus, por isso que se chama Jesus de Nazaré. Então, essa cidade se revelou nas Escrituras como a cidade do Senhor. E ele voltou para lá, né? E quando ele pregava e dizia que fazia os sinais, e realmente fazia, os discípulos queriam chamar os enfermos para serem curados. Olha, se tu faz sinal mesmo, cura mesmo, então chama alguém aí, cura alguém agora. Os discípulos, posso chamar, mestre? Posso chamar? Ele disse, não vai adiantar nada. Os discípulos não entenderam, né? Que ali era a chance de ele provar o poder dele. Mas isso na cabeça do discípulo. Porque Jesus já entendia o ser humano. Quando Jesus saiu de lá, os discípulos questionaram o Senhor e disseram assim, olha aqui, disseram assim, por que tu não chamou, mestre? Por que o Senhor não mostrou o teu poder? Ele virou para o discípulo e disse, que ainda que aquela pessoa fosse curada na frente de todos eles, ainda assim eles não iam crer. Ainda assim eles haveriam de dizer que era montagem, que era combinado. A gente vê isso nitidamente, né? Igualzinho que vai acontecer no Apocalipse, né? Idêntico. Às vezes a gente coloca um vídeo de uma pessoa curada, de uma pessoa liberta, de uma pessoa chorando, contando a mudança. As pessoas, isso é atriz, quanto é que você me paga para ir representar? Mesmo vendo, não crê. Acontecerá da mesma forma no Apocalipse. Mesmo depois do cavalo branco, que é o anticristo se revelando, depois do cavalo vermelho, que é as guerras entre as nações, depois do cavalo preto, que é a fome sobre a terra, depois do cavalo amarelo, que é a morte por pragas e doenças, ainda assim, com toda essa ordem, as pessoas não acreditarão no Deus de Israel, não acreditarão na palavra do Senhor, e muitos prevalecerão, não, se destruirão no Hades, por falta de acreditar. Mesmo vendo, Tomé teve que ver para crer, não foi isso? Teve que tocar para crer. Tem gente que mesmo tocando não crê. Mesmo vendo, não acredita. Sempre vai buscar uma explicação científica, sempre vai buscar uma razão humana para justificar aquele fato sobrenatural, menos acreditar que é Deus. No cavalo amarelo haverá muitas catástrofes sobre a terra. Os terremotos dobrarão, as tsunamis virão com muito mais veemência. Muita gente vai morrer quando o cavaleiro amarelo, o quarto selo, for aberto. Quando o quarto selo for aberto, esses fenômenos da natureza que a gente vê hoje, poxa, olha lá, ó, teve um terremoto, poxa, olha lá, teve um furacão, poxa, olha lá, teve... Isso aí é fichinha do que vai acontecer. João viu que quando o cavalo amarelo se revelar, o céu será tomado, arrancado junto com os planetas, junto com tudo, como um tapete. Essa terra, meu amigo, já era. Muita gente vai perecer, infelizmente. É por isso que Jesus está deixando. Às vezes a gente fala, mas Jesus nunca volta. Tanto tempo que eu escuto dizer, Jesus vai voltar, desde que eu me conheço por gente, apóstolo. Porque o Senhor sempre tem esperança de salvar mais, dar mais tempo para a humanidade. Mas vai chegar uma hora que não adianta. Quando Ele determinar a hora, que só Ele sabe o dia e a hora, a trombeta vai tocar.
e já era, meu amigo. Né? Hoje em dia as preocupações das pessoas são com o dinheiro, a vida emocional, a saúde. Nunca houve tanta preocupação com a estética do corpo como há nessa minha geração. As academias estão cheias, né? Você vê pessoas, qualquer procedimento estético tem vendido como nunca vendeu. As pessoas querem ficar bonitas, querem se sentir bonitas. Isso é errado? Não, de maneira alguma. Seria uma tremenda ignorância falar que isso é um erro, de forma alguma. Mas não pode ser a prioridade. A prioridade deve ser a sua alma e não o seu corpo. Porque às vezes você se preocupa mais com o corpo do que com o quê? Do que com a alma. Não está nem um pouco preocupado se está salvo, se não está. Acha que a dona morte vai demorar, né? Porque todo mundo espera. Ninguém quer ouvir falar de morte. Ninguém nem quer entrar nesse assunto. Todo mundo espera morrer depois de um bom tempo. Não é assim? É ou não é? Mas quando ela vem, esperando ou não esperando, meu amigo, tu vai. Aí se você não cuidou da tua alma, só cuidou do teu corpo, igual fazem essas atrizes, né? Essas pessoas que vendem a imagem para a televisão, né? Não que elas sejam de todo ruim, porque não há problema nenhum em cuidar do seu corpo. O grande problema é que não querem saber de cuidar da alma. Não estão preocupados, têm medo de arriscar, né? Não quer nem falar no assunto, foge psicologicamente. Você já reparou como o ser humano foge psicologicamente desse assunto? Não convém esse assunto? Já reparou por quê? Porque há insegurança. Para onde vai, o que vai acontecer depois da morte. Os inseguros têm medo da morte. Entende? Justamente por causa da falta de conhecimento e de preparo espiritual para ir para um lugar 1.000.000 de vezes melhor do que a terra. Mas e se não for, apóstolo? E se eu morrer e acordar em um lugar pior? Então, meu filho, é porque tu não creu no Senhor Jesus. Tu perdeu a salvação. Agora, se tu for no Senhor Jesus, Ele disse, eu vou primeiro, mas vou preparar-vos lugar lá em cima. Ele mesmo disse para Herodes, o meu reino não é dessa terra, não é deste mundo, né? O Senhor Jesus disse que ressuscitou e foi assunto aos céus, que estaria preparando lugar para nós. Se você está afastado, distante, se você tem achado que na tua vida tu tem priorizado mais as coisas da terra do que as coisas espirituais, convido você a refletir sobre a sua vida, porque o único que pode mudar ela, o único que pode definir a direção dela é você, filho. Não é pelo que os outros dizem, de maneira alguma, e nem pelo que os outros falam, mas é pelo que você decide. Entende? Lhe convido a refletir. Será que se eu morrer hoje, Jesus mandará me buscar ou eu vou direto para o Hades? Jesus falou mais de 10 vezes sobre o inferno. Para quem acredita que não existe o inferno, né? As pessoas falam assim, inferno não existe não. Inferno é aqui na terra mesmo. Eu falei assim, só se for a tua vida que está no inferno, a minha não está não. Aqui na terra não está não, meu filho.
As pessoas não têm um pingo de noção do que é o inferno, para dizer que o inferno é aqui. O inferno, meu amigo, é milhões, não é nem mil, milhões de vezes pior que todo esse sofrimento que você vive no dia a dia da sua vida. Então se preocupe, mais vale perder o mundo inteiro, né? E ganhar a tua alma na eternidade, do que ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Costumo sempre dizer a vocês nessas pregações do Apocalipse, que eu sempre faço a seguinte oração com Deus. Isso é particular meu, né? Mas recomendo que, se você tiver fé também, você pode fazer. Senhor, se tu vê que algo vai tirar a minha salvação, prejudicar, seja o que for, que o Senhor tire da minha vida, que o Senhor arranque. Eu prefiro sofrer aqui do que lá no inferno. Entende? A salvação deve ser a sua prioridade entre tudo e todos. Amém? Que você possa não estar aqui quando o anticristo se revelar, quando a igreja for arrebatada, você não fique aqui, porque o tormento vai ser grande. Fiquem de pé, por gentileza.